Olá pessoal! Hoje estou aqui para mostrar a vocês um programa antigo da TV brasileira e que, apesar de quase não ser comentado e, por muito pouco, esquecido da história da televisão aqui no país, na época era considerado um dos maiores e melhores produtos já produzidos na época por esse recente meio de comunicação. O programa Times Square, da TV Excelsior. Everybody loves with the stars above. Love is everywhere. Todo beijo é kiss, todo broto é miss. Love in Times Square. Primeiramente, precisamos entender que a televisão brasileira, no final dos anos 50 e começo dos anos 60, já tinha perdido um pouco do seu ar de novidade, apesar de ainda ser um meio de comunicação muito difícil de ter na época. Com a produção televisiva já bem encaminhada no jornalismo e no entretenimento, o que se almejava era fazer programas cada vez maiores, luxuosos, e consequentemente, muito caros para um meio relativamente novo. E para uma emissora mais nova ainda. A TV Excelsior é um ícone da história da TV brasileira. Fundada em julho de 1960, como Canal 9, conseguiu em poucos anos um nível de sofisticação e popularidade ao ponto de já estar sendo uma grande concorrente de outras emissoras, como a TV Tupi e a Record. Isso muito por conta de suas inovações, mas isso é papo para outro vídeo. No começo daquela década, como muito do que se tinha na televisão, no quesito entretenimento, eram programas musicais e humorísticos. A TV Excelsior planejava fazer, basicamente, um show de música e humor na televisão. Assim, em setembro de 1963 era exibido ao vivo, no Rio de Janeiro, pela recém-fundada TV Excelsior Canal 2, o programa Times Square, um luxuoso musical parecido com um espetáculo da Broadway, bastante satírico e misturando humor com música coreografada. O programa era gravado no Cinema Astoria, que naquele mesmo ano tinha encerrado suas atividades como um cinema, e a TV Excelsior a adquiriu para ser o seu teatro e produzir seus programas de auditório. Times Square era patrocinado pela loja Tele Rio, uma loja de eletrodomésticos, fundada em 1954 e localizada no Rio de Janeiro. Por conta do sucesso que o programa iria trazer e para atrair os fãs à loja, decidiram colocar o nome do programa junto ao nome da marca. Assim a loja se chamaria de Tele Rio, Lojas Times Square. Falaremos novamente sobre isso mais tarde. Para vocês terem uma ideia, o programa era exibido ao vivo e semanalmente no Rio, e logo depois era gravado em videotape e mandado para São Paulo, pela TV Excelsior Canal 9, onde era exibido às quintas-feiras, às 8h30 da noite, logo após a novela principal da emissora. A TV Excelsior foi uma das primeiras, se não a primeira, a usar o videotape como forma de gravação, o que tornaria pelo menos possível a preservação, mas ainda muito difícil, pois as fitas eram reaproveitadas para a gravação de outros programas da emissora. Elas eram usadas mais para levar um programa de um lugar a outro do que, necessariamente, guardar e preservar em um acervo. Mas esse é um outro assunto que será tratado mais pra frente.
As imagens que vocês estão vendo, que já estão por aí na internet há um tempo, são gravações feitas por alguém que gravou o programa Times Square no Super 8, e pelo letreiro na parte de baixo, há chances desse arquivo ter sido extraído de um especial chamado TV Ano 25, produzido pela Globo em 1975, para comemorar os 25 anos da TV brasileira. Até hoje, essas são as únicas imagens que temos sobre este programa, e são imagens valiosas, pois nos dá uma ideia interessante de como o show era no sentido de cenário, figurino e um pouco da coreografia, tudo bastante extravagante, como um programa desse calibre exigiria. No livro Glória in Excelsior, lançado em 2010 por Álvaro de Moya, que trabalhou na TV Excelsior, conta a história da emissora por meio de pesquisas e entrevistas. Há um pequeno trecho, escrito pelo jornalista Edgar Ribeiro de Amorim, que conta o seguinte, abre aspas. Na opinião de muitos críticos e profissionais de televisão, o musical Times Square foi, talvez, o melhor show já realizado pela televisão brasileira. Carro-chefe da linha de espetáculos da Excelsior Carioca, o programa, gravado no palco do Ex-Cine Astoria do Rio de Janeiro, tinha a direção artística de Paulo Celestino, textos de Haroldo Barbosa e Max Nunes e a direção musical do compositor João Roberto Kelly, que só tinha entrado para a televisão, em razão da enorme divulgação que o veículo daria às suas composições. Times Square introduzia uma inovação no espetáculo de televisão, que era fazer da música coreografada o seu suporte básico. O programa simbolizava a famosa esquina Times Square, na Broadway, na cidade de Nova York, onde ocorriam as mais diversas situações com os mais diferentes personagens, em quadros cômicos e quadros musicais, exibindo o melhor elenco de humor da emissora, suas vedetes mais bonitas e seus artistas mais afamados. A esquina representava um ponto de partida para situações que se desenvolviam em outros cenários. Com muito luxo de realização, apresentavam-se quadros, dos quais salientamos: salão, onde os humoristas faziam suas apresentações, assim como cantores, convidados e o corpo de baile da emissora. Caixinha de música, onde Dorinha Duval e Daniel Filho, com grande perfeição mímica e vocal, representavam um casal de bonequinhos cantores, articulados por mola de dar cordas. Samba de Branco, no qual Zélia Horna, Paulo Celestino, Lilian Fernandes, Dorinha Duval, Grande Otelo, Aizita Nascimento, Daniel Filho e outros, faziam ironias musicadas sobre o samba dançado pelos negros e o samba dançado pelos brancos. A mímica triste do ator José Damião, que imitava personagens do cinema mudo, principalmente Charlie Chaplin, em excelentes coreografias. A estrutura do programa era baseada na estrutura do que era chamado na época de teatro de revista, que aqui no Brasil era chamado apenas de revista, um gênero teatral originado na França e essencialmente popular, que tinha como principais características a sátira e o humor, acompanhado de esquetes com música e dança entrelaçados. Muitos atores, alguns já consagrados e outros que depois virariam grandes personalidades da televisão, fizeram participação em Times Square. Alguns exemplos notórios são artistas como Grande Otelo, que já tinha uma carreira bem extensa no cinema e já tinha participado de alguns programas de televisão antes, ao lado inclusive de Bibi Ferreira, uma das primeiras apresentadoras da TV Excelsior na época. Mas ele ainda faria, alguns anos depois de Times Square, o filme Macunaíma. E depois participaria também de mais algumas novelas. Dorinha Duval, que na década seguinte faria papéis icônicos como a irmã Dulcineia, na novela O Bem Amado, de 73, e a Cuca, na primeira versão da Globo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, em 77. E Daniel Filho, que depois viraria um dos mais importantes diretores da televisão brasileira nos anos 70, dirigindo as mais importantes novelas da década, como Irmãos Coragem, Selva de Pedra, Pecado Capital, O Astro e Dancing Days. Daniel, inclusive, dá um depoimento no mesmo livro sobre a emissora. Abre aspas. Fui também, acompanhando a Dorinha, que ia fazer os bonequinhos cantores no Times Square, um programa de imenso sucesso, que tornou o quadro famoso em todo o país. Eu, que faturava cerca de 60, 70 mil cruzeiros por mês, passei a receber um salário de 1.200.000 em 1963. E Dorinha ganhava até mais do que eu.
Na Excelsior passei a dirigir vários programas. Nas imagens disponíveis também podemos ver outros humoristas, como Costinha e Chico Anísio, que já era um grande nome do humor na televisão, já naquela época, e já vestido de Professor Raimundo, personagem que fazia desde 1957. Dá pra ver que a Excelsior realmente foi uma escola para muitos que continuariam trabalhando em televisão mais pra frente. O programa atingiu o seu auge em 1964, e justamente nesse mesmo ano fora lançado o LP, o disco de vinil, com as principais músicas do programa, aquelas que eram mais frequentemente performadas dentro daquele musical. Além das canções compostas por Kelly com parcerias de Meira Guimarães e J. Rui, os arranjos das músicas, tanto no disco como no programa em si, ficaram a cargo do pianista e maestro Alexandre Gnatali, que na época já era considerado um dos maiores arranjadores e maestros do país, tendo participado e que iria participar posteriormente de discos de vários artistas conhecidos, como Tom Jobim, Roberto Carlos, Pixinguinha, Dorival Caymmi, Orlando Silva, Dick Farney e muitos outros. Isso no lado A, pois no lado B apresentava apenas as mesmas músicas, mas de forma instrumental, nomeada de Times Square, para você dançar. Era bem comum esse tipo de prática na época, principalmente nas trilhas sonoras de programas de televisão. As músicas do LP são um show à parte, coisa que iremos analisar a partir de agora. A trilha sonora que está presente neste LP, lançado pela gravadora RCA Victor, é o mais detalhado arquivo que temos sobre o programa, pois cada música tem um tema específico que era tratado em Times Square, e com as imagens que mostrei anteriormente, podemos imaginar como essas músicas poderiam ter sido interpretadas. E convido vocês a fazer essa imaginação comigo. Começando pela faixa de abertura, a mais no estilo musical relacionado a Broadway e que cantava aquela cidade americana como um local de amor estrelado. A faixa Transviados aparentemente serve para introduzir o clima dançante do disco. Sabadabadabadá, saca sacundindom-dom. Sabadabadabadá, saca sacundindom-dom. Aeromoças é uma música, engraçada, digamos assim. Basicamente são mulheres cantando em diferentes línguas, provavelmente demonstrando crescente globalização na época por meio dos aviões. Je sais ce que vous voulez, la route de Paris. Oui, oui, oui. Je tire ma révérence et je vous remercie. Oui, oui, oui. You going to London town? You going to success? Yes, yes, yes. You going to see the queen? Another quiz, I guess. Yes, yes, yes. Gangsters. Bom, é o que o nome sugere. Eu sou mal, Ninguém mata mais que nós. cara de pau, Ninguém mata mais que nós. marginal, Ninguém mata mais que nós. bem boçal, Ninguém mata mais que Garotas do Pensionato e Cowboys fazem uma sátira bem direta a esses dois grupos, sendo uma paródia de muito do que era visto na cultura dos Estados Unidos da época. Nós sabemos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Nós sabemos que um fósforo homogêneo misturado ao oxigênio passa a ser um fosforeto.
preciso que se saiba que há cowboys que não tem laço, há cowboys que não dão tiros, há cowboys que são o fim. É preciso que se saiba que há cowboys que não tem gado, e que caem do cavalo, não se aguentam no cilim. Aiô, Black! Aiô, Black! Nós somos assim. Por fim, temos Samba de Branco, a mais importante música do disco, seguido de uma sequência de outras músicas, chamado de Pot-Pourri, até chegar na música Risoleta, que é uma espécie de resposta ao Samba de Branco. Samba de branco não tem tamanco, E de camisa listrada não sai, traje a rigor com camisa engomada. samba de branco Tem black tie. Samba de branco tem conta no banco, tem Cadillac, mordomo e chofer. Samba de branco não é um qualquer, mas também tem mulher. Risoleta, minha preta, não entrego samba pra ninguém. Não. Segura a bossa. Por quê? Que a bossa é nossa. É. E mostra a ginga que só no morro tem. Apesar de algumas partes do disco serem, no mínimo, questionáveis nas suas letras e no discurso, temos que levar em conta a época e o público para qual foram produzidas. Mas tirando isso, para quem só quer ouvir um bom disco de música antiga, dançante e orquestrada, recomendo fortemente. Principalmente o lado B, no qual todas as músicas são instrumentais e feitas, bom, pra você dançar. Inclusive, esse lado B está sendo usado como trilha sonora principal para esse vídeo. Todo o disco é muito bem produzido, então vale a pena. Há ainda algumas partes instrumentais e outras músicas presentes no disco que não coloquei aqui, então é mais um motivo para você ir conferir a trilha completa. Para terminarmos esse tópico, no dia 9 de outubro de 2022, o próprio João Roberto Kelly, que foi o responsável pela composição musical de todas essas canções, fez um vídeo em seu canal oficial tocando e explicando um pouco o contexto da trilha. É muito legal ver, depois de tantas décadas, o compositor mostrando sua obra que embalou as noites de um programa tão impressionante em uma emissora tão histórica. O link para o vídeo dele vai estar aqui na descrição. Samba de branco dele não é o qualquer, mas também tem mulher. É o programa Times Square, um dos programas que eu mais gostei de musicar. Década de 60, TV Excelsior ali em Ipanema, né? Que coisa bonita, hoje eu acordei com isso na cabeça. E esse quadro era uma sátira aos novos ritmos que estavam surgindo, o ligado, tchá-tchá-tchá e tal. Era aquele elenco maravilhoso da TV Excelsior. Quem se lembra vai ouvir novamente. Quem não ouviu vai aprender, porque é gostosinho o quadro. Eu não vou poder reproduzir, não temos imagem, claro, mas as músicas são essas aqui, olha. O programa Times Square teve o seu fim em maio de 1965. Não há na internet uma explicação exata do porquê o programa terminou e de por que ficou apenas 3 anos no ar. Mas não duvido nada ter sido por questões orçamentárias, além de tudo que a emissora iria sofrer a partir daquele período. A TV Excelsior foi fechada em 1970, numa história dramática já bem comentada aqui no YouTube. Voltando para as lojas Telerio, que eu comentei antes. Por incrível que pareça, mesmo com o fim do programa, o nome ainda ficou por décadas atrelada à marca da loja. Numa propaganda de 76, ela ainda estava lá. Em 87 também. Em 90. E em 96. O nome Times Square ainda era presente na marca.
Isso só mudou a partir dos anos 2000, em que a loja mudou sua logo, e há alguns anos atrás, quando houve uma repaginada completa, e o termo Times Square já tinha sido extinto de vez. Ao longo do tempo, o programa foi sendo lembrado apenas por aqueles que o acompanharam quando foi exibido, e entusiastas e pesquisadores da história da televisão, o reconhecendo como um musical histórico e um passo maior do que a TV brasileira poderia oferecer no assunto de entretenimento. Para outros foi o contrário. Times Square foi um passo tão grande que nenhuma outra emissora ousou fazer o mesmo passo novamente. Diferentes emissoras têm o costume de fazer documentários da TV brasileira quando ela completa aniversário redondo. No especial TV Ano 25, foram reveladas as imagens que mostrei aqui. No especial TV Ano 30, produzido dessa vez pela TV Cultura, no episódio que fala sobre a TV Excelsior, o programa é citado por Edson Leite. Se reunir hoje todos os elencos nacionais, não se produz um Times Square, aonde grandes astros hoje da televisão faziam ponta de apenas 5 segundos. Até que no ano 2000, a TV Globo fez o especial TV Anos 50, quando se comemoravam os 50 anos da TV no Brasil. No capítulo destinado ao humor, ao final fizeram algo impressionante. Uma espécie de pequena nova montagem do Times Square com o elenco de humor global da época, depois de 35 anos do fim do programa original. Sinceramente, me impressiona a qualidade e o esforço que a Globo teve em fazer este quadro. De duas uma, ou ela presta muito respeito pelo antigo programa, visto que muitos dos nomes que eram desse programa foram pra Globo, ou há meio implícito ali uma vontade de ter o seu Times Square. Independente do que seja, foi uma bela homenagem. Enquanto editava esse vídeo, encontrei um blog chamado Órfãos do Loronix, uma página já originada de outra mais antiga ainda, no qual fala sobre discos meio desconhecidos. Foi criada uma postagem, lá em 2007, sobre a trilha sonora do Times Square. Mais legal que a postagem em si, são os comentários de pessoas que assistiram o programa na época, e que falam como ele os impactou de uma forma que as fazem até hoje se lembrar com muito carinho. Temendo que o blog em algum momento possa ser derrubado por qualquer motivo, ponho aqui os comentários, para vocês também darem uma lida. São comentários bem legais. Mas um em específico me chamou a atenção. Abre aspas. Meu nome é Rose Dias da Cruz. Sou sobrinha do Valdir Maia, falecido no dia 1º de novembro de 1991. Hoje, pouca coisa temos dele, visto que, naquela época, não eram possíveis gravações ou compilações dos programas, como o Tele Rio Times Square, Chico City e filmes em que ele atuou. Busco incessantemente cópias autorizadas desses programas, mas infelizmente ainda não obtive sucesso. Por favor, caso alguém tenha alguma coisa que possa me oferecer sobre ele, ficarei agradecida. Cordialmente, Rose Dias da Cruz. Ou seja, vendo pelo comentário, estamos numa situação bem triste em relação a arquivos desse programa. Provavelmente não existem mesmo as transmissões na íntegra. Só por algum milagre algum arquivo desse vir à tona na internet. Já vi alguns comentários bem antigos em vídeos do YouTube, dizendo que tinha gravações em áudio do Times Square, mas nada mais foi disponibilizado além das imagens que temos. Mas para uma época da televisão na qual é conhecida por ter pouca coisa preservada e disponibilizada, ter uma trilha sonora em LP, fotos e vídeos do programa já é uma boa unidade de registro. E a memória permanece para aqueles que testemunharam esse grande show, e para nós, curiosos pela história, conhecer e apreciar. A televisão do Brasil, com seus 75 anos de vida, nos mostra e nos esconde muitas histórias. E Times Square é uma dessas histórias de tempos passados, que revela para nós algo muito além de mero apreço pelo passado. Mas também a competência, garra e excelência de profissionais que ajudaram a tornar a televisão no gigantesco veículo de comunicação que depois se tornou. E se você chegou até aqui e gostou do vídeo, dá um like e se inscreva.
Obrigado pela sua audiência.